todos, eu sou a Prof. Carô e estou hoje aqui no nosso canal Triconstitucional para falar de um tema com vocês que geralmente vocês enfrentam lá no início da graduação em Direito, que é o tema das dimensões de direitos fundamentais. Esse tema das dimensões de direitos fundamentais ou geração de direitos fundamentais costuma causar bastante polêmica. Particularmente, eu acredito que esse tema não vem sendo tratado com a seriedade crítica que os direitos fundamentais merecem. Explico por quê. As dimensões ou geração de direitos fundamentais, e por que eu acabo utilizando sempre as duas expressões? Porque a geração de direitos fundamentais foi uma expressão utilizada por um professor de Estrasburgo, mais ou menos perto do final da década de 70, em uma palestra, e acabou essa expressão sendo bastante difundida, divulgada na obra do professor Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. E esse termo geração, então, fazia referência que a cada momento histórico, a luta pela sociedade por seus direitos fazia com que o Estado reconhecesse determinados conteúdos de direitos fundamentais. Ocorre que a crítica que se faz ao termo ou à expressão geração de direitos fundamentais é que daria a ideia de que uma geração substitui a outra. Outros autores vão inclusive dizer que você só poderia reconhecer novas gerações depois que houvesse cumprido as propostas e as promessas da geração anterior. Então é nesse sentido que surgiu a ideia de dimensão, de que esses direitos fundamentais eles se agregam e não se substituem. Particularmente, tirando esse apriorismo da doutrina de discutir o termo, eu acredito que o importante dessa discussão está relacionado a essa noção de historicidade. Por quê? Porque os direitos fundamentais teriam surgido nessa fase histórica do período chamado das revoluções do século XVIII, as chamadas revoluções liberais, associado especialmente a duas grandes revoluções, a chamada Revolução Americana, que está datada mais ou menos em 1776, e a famosa Revolução Francesa, cujo resultado foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a partir de 1789, aonde, na verdade, vai conseguir um maior aspecto, vamos dizer, de divulgação, universalização dessas ideias. O fato é que os direitos fundamentais associados a esse período estão relacionados aos direitos que seriam as liberdades individuais e os chamados direitos políticos. E direitos políticos, diga-se de passagem, não universalizantes, porque eram apenas determinadas categorias que poderiam participar da vida política do Estado. Então ele está muito relacionado a um período de reconhecimento dos contratualistas, um período de reconhecimento das chamadas liberdades individuais e que basicamente traduziriam uma chamada igualdade formal que depois nós vamos ver que estará sendo associada a uma dimensão de direitos fundamentais. O fato é que a história ela continua e a segunda associação dos direitos fundamentais vem a um período histórico que estaria relacionado ao século XX, que são um período da chamada democracia social. E por que democracia social? Porque vai acontecer o que a gente chama de uma ascensão desse constitucionalismo social, especialmente relacionado ao período pós-Primeira Guerra Mundial, onde vai surgir, então, uma nova, entre aspas, espécie de direitos fundamentais que estariam relacionadas às condições materiais, muito mais preocupadas com uma igualdade de fato, uma igualdade que reproduzisse condições de exercício dessa vida em sociedade. Então, podemos associar uma dessas conquistas ao século XX, que vai ser um período, de certa forma, de reconstrução depois das consequências dos dois períodos pós-guerra, Primeira e Segunda Guerra. Então, a gente costuma fazer essa divisão de positivação no plano constitucional. Haveria, então, uma primeira fase de positivação do plano constitucional, que estaria relacionada às chamadas liberdades individuais, e uma segunda fase de positivação associada à democracia social, relacionada a direitos
portanto, econômica e social, que viriam depois do período, especialmente iniciando aí da Primeira Guerra Mundial. Então, é importante entender essa noção. Primeiro, que estamos relacionando a geração ou dimensão de direitos fundamentais com períodos históricos. E esses períodos históricos, portanto, também remontam a determinadas sociedades. Quando a gente fala nessas revoluções liberais, elas estão em determinados contextos, não é todas as sociedades que de fato foram atingidas. Há sociedades muito mais antigas que já tinham reconhecimento de determinados direitos muito antes daquilo que nós vamos vivenciar dentro desse período aí marcado do século XVIII. Então, acho que um exemplo disso já é aquilo que estava constituído, por exemplo, em sociedades antigas, como vai ser o caso da China, né, e tantos outros. Mas, enfim, o que eu quero demonstrar para vocês? Depois a gente vai poder discutir um pouquinho da crítica que a gente pode fazer a essa dimensão. Mas quais seriam as dimensões ou gerações reconhecidas hoje pela doutrina brasileira, né? Por isso que eu quero fazer uma crítica aqui a esse olhar da doutrina brasileira, podendo trazer os autores também, especialmente estrangeiros, que acabaram tendo uma grande influência no pensamento brasileiro. Então eu estou aqui com um pequeno esquema para a gente fazer as devidas associações. A primeira dimensão de direitos fundamentais, ela estaria, portanto, associada a os chamados direitos civis e políticos. Por isso que a gente costuma fazer a menção às chamadas revoluções liberais, porque ali estaria a ideia de liberdades como centro daquilo que será o debate da primeira dimensão. Há uma associação da primeira dimensão ao Estado liberal. E isso traria como consequência, a gente não pode tratar o Estado liberal só por uma perspectiva econômica. Havia uma perspectiva moral, uma perspectiva social dentro desses chamados Estados liberais. Então, no Estado liberal, a ideia era justamente que nós tivéssemos um Estado mais contido. A ideia de um Estado menor, um Estado mínimo, que permitisse, então, o exercício dessas nossas liberdades. Geralmente nós fizemos a associação do indivíduo como titular desses direitos e, portanto, o Estado tendo aí o dever mínimo de dar determinadas situações e garantias, como, por exemplo, a proteção das chamadas liberdades, a proteção da vida, a proteção da propriedade. Então, seriam direitos de resistência, direitos em que nós mesmos vamos nos opor às opressões advindas do Estado. Ok? Há uma associação que depois nós podemos discutir dos chamados direitos de liberdade que me incomodam um pouco, que é essa ideia de direitos negativos, de que esses direitos eles não gerariam custos para o Estado. E nós sabemos que isso deve ser ultrapassado, porque cada vez mais está presente a noção de que os direitos fundamentais eles sim geram custos, tá? A segunda dimensão, portanto, de direitos fundamentais seria essa que surge no período das chamadas democracias sociais, que marcam esse período pós-guerra, que é associado aos direitos sociais e econômicos. Por que sociais, econômicos e culturais? Porque nós teríamos o exercício desses direitos, é evidente que terá o indivíduo, mas em coletividade. Então, o Estado vai prestar um serviço público que será acessível a todos, né? Nós não vamos ter a educação sendo prestada exclusivamente da forma daquele indivíduo, como ele pretende exercê-la. Não, o Estado vai programar-se, prestar serviços, organizar-se através de políticas públicas para poder fazer a prestação desses serviços. Também é importante associar os direitos sociais a conquistas históricas relacionadas à noção de dignidade, o que significa dizer que nós estamos pensando numa sustentação também material das condições de exercícios de determinados direitos. E é por isso que
os direitos econômicos, eles acabam recebendo como crítica o fato de são direitos onerosos ao Estado, porque o Estado teria que organizar-se e ter um dispêndio econômico bastante significativo para a sua prestação. Particularmente, mais uma vez, eu acho que é uma crítica que não deve prosperar, especialmente porque eu vou discutir com vocês a vinculação que existe entre os direitos, sem dúvida nenhuma, sociais e os direitos individuais. Mas então, só retomando, os direitos sociais estariam relacionados a essa noção de igualdade material, nós nos preocupamos com as condições reais, nós vamos enfrentá-los através de direitos relacionados a serviços públicos, através de políticas públicas, com uma postura muito mais ativa por parte do Estado e também interventiva, porque o Estado terá esse papel de intervir na sociedade para dar essa condição mínima de existência e de igualdade material para que, de fato, os cidadãos possam, inclusive, exercer os seus direitos individuais, né? Daí nós temos uma chamada terceira dimensão de direitos fundamentais. Essa terceira dimensão está associada à noção de proteção do gênero humano. É a noção de desenvolvimento das sociedades enquanto humanidade. Então, nós não estamos preocupados apenas com determinadas unidades históricas, e sim nós temos essa projeção para uma perspectiva muito aquém dos nossos estados, por exemplo. E por isso está associado a essa natureza transindividual. Nós não temos apenas uma coletividade sendo destinatária desses direitos fundamentais. E por isso se pensa nessas relações sociais em massa. Os direitos de terceira dimensão acabam sempre tendo essa conotação de proteção para além do indivíduo e para além das coletividades. E é por isso que sempre a característica está nessa noção da proteção ao meio ambiente, porque o impacto ambiental ele vai se dar não só, inclusive, na geração em que ele está acontecendo, mas ele projeta-se para as futuras gerações, porque nós não temos como medir, de fato, quem serão todos afetados por aquele impacto ambiental. E isso tudo nos leva, então, a uma associação dos direitos fundamentais de terceira dimensão àquela noção de fraternidade, aquela noção de solidariedade. Vocês sabem que existe essa associação de que os direitos fundamentais, as gerações de direitos fundamentais estariam associados aos 3 lemas da Revolução Francesa: liberdade, primeira dimensão, igualdade, segunda dimensão e fraternidade, terceira dimensão. Isso é o que parte da doutrina vai trazer. Mas nós temos o reconhecimento de outras dimensões de direitos fundamentais por parte de muitos autores. Há, inclusive no Brasil, doutrina que reconheça como 6ª dimensão de direitos fundamentais. Então, particularmente, acho que nós temos 2 autores que merecem um olhar e uma leitura um pouco mais atenta, que é o professor Paulo Bonavides, a nossa grande referência de direito constitucional no Brasil, e o professor Ingo Wolfgang Sarlet, que também é a nossa grande referência. Esses professores, eles tratam de um reconhecimento de um direito fundamental de 4ª dimensão, né? Inclusive, menciona-se que ele ainda não estaria plenamente reconhecida. Ou seja, um direito que precisa ser desenvolvido sobre a perspectiva de democracia, informação, pluralismo e que, num plano institucional, seria um desenvolvimento para um caminho maior de ampliação da própria noção de cidadania. Então, essas são as 4 gerações de direitos fundamentais mais aceitas pela doutrina, mas eu confesso que dá para dizer que há uma maior unanimidade no reconhecimento de 3 gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Agora eu queria dedicar o restinho desse vídeo para a gente pensar um pouco criticamente sobre essa ideia de geração ou dimensão de direitos fundamentais. E lembrando sempre que isso é uma parte de uma opção teórica. Nós temos muita doutrina crítica dos direitos humanos que vai dizer que o critério da historicidade está associado
a um tipo de sociedade, que é uma dominação muito característica das sociedades europeias, dos valores classistas, dos valores individuais, que surgem pós o período dessas revoluções, ou seja, associado a uma classe burguesa, a características de um maior individualismo e que, por exemplo, não traria correspondência às necessidades de sociedades colonizadas, como é o caso de boa parte da América Latina. Então, para parte da teoria crítica dos direitos humanos, nós podemos fazer esse olhar de que as dimensões ou geração de direitos fundamentais não estariam, digamos assim, refletindo os valores complexos, né, multiculturais dessas sociedades, como é o caso, por exemplo, da América Latina. Outra crítica que eu acho bastante interessante é justamente a noção de historicidade. A noção de historicidade, ela pode ser pedagógica no sentido de nós passarmos a olhar esse reconhecimento, mas também dá uma ideia de que você só vai ter o reconhecimento da igualdade numa sociedade que parta da perspectiva de liberdade. Então, sempre dando a noção de que uma dimensão vem primeiro, a segunda dimensão vem depois, e assim sucessivamente. Quando, na realidade, é difícil você imaginar alguém exercer a sua liberdade de expressão sem que tenha, por exemplo, um direito à educação, à possibilidade de acessar, ler, conhecer, ter uma perspectiva crítica para poder se expressar. É difícil você pensar na liberdade de locomoção sem que a pessoa tenha saúde física para poder exercer essa liberdade de locomoção, ou seja, ela precisa da proteção à saúde. Portanto, parte da teoria vai dizer que se nós olharmos sobre uma perspectiva, digamos assim, mais lógica e menos no sentido histórico, nós vamos admitir que talvez os direitos fundamentais de segunda dimensão necessitem, inclusive, vir antes dos direitos fundamentais de primeira dimensão, ou, no mínimo, eles são indivisíveis. Não há como imaginar realizar os direitos de primeira dimensão sem também realizar os direitos de segunda dimensão. Alguns autores, inclusive, mencionam que seria o substrato material para a realização dos direitos de primeira dimensão, aquele material mínimo que nós devemos associar na vida enquanto para poder gozar dos chamados direitos individuais. Também essa crítica que está relacionada à crítica histórica desses direitos, ele vai dizer basicamente que essa estrutura, né, vai gerar um dualismo entre liberdade versus igualdade. Aqueles que defendem a liberdade e aqueles que defendem a igualdade. Aqueles que querem ser livres e aqueles que querem conceder direitos sociais. E me parece que esse é um dualismo absurdo, porque sem condições mínimas, né, de vida e de existência em sociedade, ninguém vai ser livre para determinadas tomadas de decisões. É preciso ter condições de liberdade e de igualdade para sermos sujeitos na condição de dignidade, que é aquilo que a nossa Constituição tutela e protege. Então essa é uma crítica bastante interessante, porque a ideia de dimensões, ela cria um dualismo. É como se você fosse ou adepto à noção de liberalismo ou você fosse adepto a uma noção maior de Estado social e, portanto, né, de serviços públicos e, portanto, de políticas públicas. E esse dualismo pode ser bastante prejudicial, porque aquele liberal vai acreditar que todas as culpas e mazelas da sociedade é pelo fato de nós gastarmos muito com o Estado social. Aquele que defende o Estado social pode entender que as liberdades, então, não teriam condições de ser exercidas se nós não tivermos simplesmente um Estado bastante ativo e um Estado muito interventor. Então, esse dualismo, ele é sempre prejudicial e faz com que a gente não pare para observar a nossa sociedade da forma complexa com que ela necessita ter, né, e ser. Então, para encerrar o nosso vídeo, essas leituras relativas a dimensões e direitos fundamentais, elas são relevantes, mas nós não podemos colocar isso apenas num campo teórico, sem fazer relações necessárias com a prática, com aquilo que o direito não só está positivado sobre a perspectiva normativa, mas também com a sua realidade, com aquilo que ele busca regular. E, portanto, sempre é necessário poder fazer o olhar crítico dessas teorias. Então, faria aqui com vocês
algumas dicas de leituras básicas para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre as dimensões de direitos fundamentais, mais propriamente falando das obras do professor Paulo Bonavides, conforme já mencionado, do professor Ingo Wolfgang Sallet, mas autores que consigam elevar a essa crítica também a um olhar um pouco mais reflexivo, como, por exemplo, o professor Robert Alexy na sua Teoria de Direitos Fundamentais. Debateremos muito ainda esse tema de direitos fundamentais aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras reflexões. Deixem o link de vocês, inscrevam-se no canal e sempre fiquem acompanhando aqui as nossas novidades. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.